Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos conversar hoje sobre as bases dessa ciência chamada genética e qual será o caminho que nós vamos percorrer para compreender as suas bases, seus fundamentos e as suas aplicações, particularmente no campo da medicina veterinária. Vamos lá? Nós devemos sempre perceber a ciência como um todo, isso não é uma exclusividade da genética, como um processo social, ou seja, pessoas que fazem parte do processo científico, os cientistas, construindo passo a passo os conhecimentos ali presentes. E essas pessoas elas são influenciadas por o seu meio, mas também o influenciam. Então nós não podemos pensar o cientista, o indivíduo que faz uma determinada descoberta ou um determinado postulado científico como um ente isolado da realidade. Ele é um ente que está embebido nessa mesma e é influenciado por ela, também influenciando. Então nós devemos sempre pensar que existem guerras, existem situações, existem outros ambientes externos que vão influenciar a produção desse conhecimento. E mais que isso, o estado de desenvolvimento da sociedade impacta em como a ciência é produzida. Se nós pensarmos, Gregor Mendel começou a trabalhar com as ervilhas, nós iremos conversar sobre ele por muito tempo aqui nessa nossa disciplina. Era um trabalho isolado, independente e solitário. Tanto é que, por anos, os seus trabalhos foram abandonados, ou seja, sequer chegaram à luz do conhecimento de outros cientistas. Esses trabalhos ficaram lá e perduraram escondidos até uma redescoberta dos mesmos, onde eles foram encontrados. Ou seja, a ciência era algo individual e solitário, que não era imediatamente compartilhado. Se nós prosseguirmos um pouco mais na escala do tempo, nós teremos aqui Watson e Crick, que participaram da descoberta, ou melhor, da elucidação da estrutura do DNA. Ou seja, como essa nossa molécula relacionada com herança se apresenta tridimensionalmente no espaço. Eles participaram desse processo. Nós veremos que eles não foram os únicos e talvez, em algum tipo de interpretação, nem foram os determinantes, mas eles ganharam todos os louros por esta descoberta, ou melhor, por elucidar essa estrutura. Agora, nós já começamos a perceber que o trabalho dos mesmos envolvia uma interação social. Não só entre eles, que não eram mais dois pesquisadores, mas eu parti de um monge que trabalhava isolado, lá no seu monastério, para agora dois pesquisadores que estavam incluídos em uma universidade, em um centro de pesquisa, e interagiam com outros grupos para produzir conhecimento. Agora, não mais só cruzamento de ervilhas nos bastaram para a compreensão da ciência da genética, mas também métodos moleculares avançados foram necessários para que nós pudéssemos contribuir com mais conhecimento. Se nós pensarmos no nosso momento atual, nós temos equipamentos de sequenciamento de DNA, ou seja, que veem qual é a ordem das letrinhas presentes no mesmo, assim digamos, de gigantesca escala. Agora eu não estou falando mais de 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Eu estou falando de uma ciência produzida por centenas ou eventualmente milhares de pessoas e que não estão localizadas em um mesmo centro, em uma mesma universidade. Estão localizadas eventualmente por todo o mundo e partilhando dados em tempo real. É uma diferença muito grande se nós avaliarmos a sociedade em que Gregor Mendel produzia ciência, a sociedade em que Watson e Crick produzia ciência, para a nossa sociedade atual, que é intercambiável, que o conhecimento não é controlável e se espalha e se alastra de maneira muito rápida. Então essa ciência, como a genética e como todas as outras, também teve que se adaptar a esse processo de desenvolvimento e produção de conhecimento. E isso impacta, consequentemente, nas descobertas e no que nós vamos estudar. Em sua gênese, a genética justamente quer compreender a variação e, mais importante, com modelos matemáticos e predições, utilizar essa variação dentro de um contexto de cruzamentos ou de seleção para melhor servir ao ser humano, aos nossos interesses. Então nós vamos fazer o que durante esse contexto? Observar o que seria a variação fenotípica normal, ou seja, aqui nesse caso nós temos uma ordenação de pessoas mais baixas para pessoas mais altas e nós observamos que existe um padrão. Então a nossa busca será justamente por estes padrões.
Compreendendo e conhecendo tais padrões, nós, por exemplo, poderemos encontrar uma variação e descobrir qual é o padrão que leva uma cultura de arroz a apresentar uma maior tolerância hídrica, ou então, qual é o padrão e como eu predigo a variação para um programa de seleção, seja ela artificial, ou mesmo como eu compreendo a ocorrência da seleção natural, que leva ao surgimento de uma grande variação de espécies, ou mesmo uma pequena variação de espécies em um determinado local. Eu preciso compreender esses fenômenos de uma forma profunda para que eu possa subvertê-los e utilizá-los ao meu dispor. Por exemplo, eu posso ter um interesse em produzir uma determinada variedade de galinhas que apresente uma qualidade melhor, como poedeira, ou então uma carne para corte melhor. Ou então eu quero simplesmente que ela seja mais resistente a uma nova doença. E nesse sentido, eu preciso compreender os padrões de herança, especificamente como essa nossa variação normal ela está lá na nossa molécula de DNA. E como eu posso, a partir desse conhecimento, selecionar características de interesse. E mais que isso, nós devemos nos atentar que enquanto essas espécies atualmente coexistem e convivem conosco, nós estamos influenciando justamente essa variação fenotípica normal, porque os cruzamentos agora são selecionados, são priorizados ou mesmo evitados. Então, eventualmente, eu posso ter um animal que ele apresenta uma atrofia muscular espinhal e, na verdade, é porque uma doença extremamente rara começa a ficar comum em determinado rebanho, porque eu fiz cruzamentos tais com o objetivo de selecionar uma outra característica, mas que porventura vieram aqui a me dar origem a um animal com uma característica indesejada. Ou então, eu posso pensar, quando eu estou selecionando aqui raças de distintos animais, eu escolho determinadas características fenotípicas e essas características fenotípicas têm consequências. E como eu faço essa seleção? Cruzando animais aparentados. Justamente o cruzamento de animais aparentados, o que nós chamamos de endogamia, é um processo que vai levar ao acúmulo de características similares, que eventualmente vão denotar uma raça extremamente peculiar, mas que apresentará consequências clínicas tais que podem ser danosas e negativas. O passeio tradicional, que sempre foi feito pelo caminho da genética, ele parte lá do organismo completo com o seu fenótipo. Este organismo completo ele é estudado o padrão de herança, ou seja, como que as características passam de uma geração para outra, como elas podem ser selecionadas, o que ocorre frente ao cruzamento de animais que detêm determinada característica. A partir dessas características, nós fomos aprofundando os nossos estudos para as células que compõem esses organismos e entender agora não mais o fenótipo num contexto do indivíduo, do animal como um todo, mas esse fenótipo em termos celulares. Dentro dessas células, nós começamos a compreender que o material genético que lá está é justamente quem contempla essas características. E compreendendo esse material genético, nós podemos, por exemplo, localizar as mesmas. Localizando essas características no material genético, nós podemos decifrar melhor as informações ali presentes. Esse decifrar da anatomia dessas nossas moléculas longas, chamadas cromossomos, que são formadas pelo DNA, justamente nos indicam onde nós temos as regiões que chamamos de genes, cujo conceito nós vamos construir durante as nossas aulas e que estão relacionadas com a produção de moléculas diversas. Por exemplo, proteínas, moléculas de RNA. E como essas moléculas são produzidas? Nós precisamos, em última instância, chegar lá na dupla hélice do DNA, lá na nossa informação, como ela é armazenada e onde ela está localizada. Justamente buscar e compreender esta informação foi o processo que a genética utilizou. Nós partimos de um organismo completo, a partir do seu fenótipo e cruzamentos, e fomos decifrando até chegarmos em uma escala atômica. Mas nós iremos trilhar esse caminho de uma forma um pouco diferente. Ao invés de virmos do organismo completo para a molécula, nós vamos partir da nossa molécula de DNA,
compreender a sua organização gênica em longos fragmentos cromossômicos, compreender esse par cromossômico, qual é o processo que o mantém estável dentro das células, qual é o processo que permite a sua replicação, a sua cópia, como ele é distribuído para as células filhas. Nós vamos entender a função deste material dentro da célula, entender essa função celular dentro do contexto do organismo e aí sim conseguir compreender o processo de produção de fenótipo, ou seja, como a informação flui da nossa molécula de DNA até o nosso fenótipo final dos seres humanos, dos animais e de outros indivíduos. O gene é justamente essa entidade meio mágica, meio mística, a qual nem a sua definição é tão trivial. Ela seria a nossa unidade básica de herança e por muito tempo foi considerada como uma relação direta entre um gene e uma única proteína. Ou seja, eu vou ter um gene A e ele vai me produzir um polipeptídeo A, única e exclusivamente. Um gene B que me produziria um polipeptídeo B, C, D e assim sucessivamente. E justamente esses polipeptídeos única e somente seriam responsáveis pelo fenótipo daquele indivíduo. Mas nós vamos construir e melhorar esse conceito durante as nossas aulas justamente com o interesse de compreender que não necessariamente primeiro nós temos um gene representando um único polipeptídeo, mas mais que isso, a produção e os aspectos do fenótipo, eles envolvem uma complexidade muito grande. Eventualmente, eu não estou interessado só na característica desse nosso polipeptídeo A, na variação dele, mas sim, por exemplo, na variação da quantidade do mesmo. Se eu tenho mais polipeptídeo A, se eu tenho menos polipeptídeo A, quais são as consequências para o fenótipo do animal? Mas como eu posso, sem alterar a sequência, sem alterar a estrutura desse nosso polipeptídeo A, aumentar a sua dose, reduzir a sua dose e, em última instância, alterar o fenótipo, ou seja, alterar a característica dos determinados indivíduos que nós estamos avaliando? É justamente isso que o nosso passeio irá mostrar. Para isso, nós precisaremos compreender como o material genético se distribui, não só nos animais, mas também em fungos, em bactérias, entender como essa molécula de informação ela está representada ali, como ela está distribuída e qual é a maneira que aquele organismo utiliza para acessar essa informação. Imagine que nós temos uma quantidade muito grande de pequenas receitas dentro desse nosso DNA. E justamente essas pequenas receitas elas são organizadas de maneiras distintas entre espécies distintas, mas de maneira muito bruscamente distinta quando nós andamos em classificações maiores, como por exemplo, eu comparo uma bactéria com uma levedura, ou uma levedura com uma drosófila, uma mosca da fruta, ou essa drosófila com um ser humano. A distribuição eventual de um determinado fragmento que a princípio teria uma função similar, ou que apresentaria uma atividade catalítica similar, ela vai variar de maneira extremamente brusca. Mas, claro, o nosso principal interesse é compreender a célula eucariótica, ou seja, essa célula que apresenta uma compartimentalização deste nosso material genético, que ele não está ali distribuído no citoplasma de maneira livre. E mais que isso, que está aqui organizado em diversos fragmentos chamados de cromossomos. Fragmentos esses que também apresentam uma estrutura, porque eles interagem com proteínas. Mas quando de qualquer forma nós olhamos lá para essa nossa molécula do DNA, nós conseguiremos observar essas unidades básicas de herança, as quais construiremos o conceito no decorrer. Nós vamos ver também que essas longas moléculas, elas não estão simplesmente dispostas ali, perdidas nesse núcleo eucariótico. Nós observaremos que essa interação com proteínas permite não só uma organização estrutural das mesmas, mas também um empacotamento dessa nossa informação. Essa nossa molécula que vai carregar a informação, que é importante para a nossa célula em diversos e inúmeros aspectos, ela não está simplesmente lá jogada. Ela apresenta uma estrutura, ela está organizada, ela está enrolada em pequenas estruturas. Essas pequenas estruturas se condensam ainda mais, se empacotando e ainda assim mantendo uma organização tal que pode ser acessada pela célula e de maneira independente entre distintas unidades de herança, mas ainda mais de maneira
distinta em níveis maiores ou menores, em quantidades maiores ou quantidades menores. E nós imprescindivelmente precisaremos compreender como que se dá o fluxo dessa informação. Ou seja, como eu saio aqui com uma informação dessa nossa molécula de DNA, nessa nossa célula eucariótica, que está lá presente no núcleo, como ocorre esse processo de transformação em moléculas intermediárias, quais são os passos e como essas moléculas intermediárias conseguem sair dessa estrutura isolada, que nós designamos de núcleo, e chegam ao citoplasma, onde finalmente irão produzir proteínas e instruir de alguma forma o funcionamento daquela célula. Esses processos complexos de como a informação flui serão compreendidos e nós precisamos entendê-los de maneira precisa e adequada para compreender o que uma determinada oscilação, ou seja, um erro, um problema, quando o controle de qualidade por algum motivo falha em qualquer um desses pontos aqui presentes, quais são as possíveis consequências. Nós poderemos então predizer consequências. E aí, estudar e compreender a genética nos permitirá, por exemplo, modificar ou mesmo selecionar cruzamentos que são mais adequados de acordo com as modificações e alterações moleculares do nosso endereço. Nós precisaremos também trabalhar aquele conceito e compreender o que significa o tal do azão, azinho, azinho, azão. O que seriam essas letras? Será que essas letras estão no DNA de alguma forma? O que elas representam? Nós precisamos compreender, por exemplo, que se eu tenho uma determinada variação, eu tenho azão, 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 azinho, 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 que levam a uma variação de fenótipo, uma variação da característica aqui representada pela cor desses nossos pombos, nós teremos sempre uma via bioquímica associada, essa via que envolve a síntese ou a degradação de moléculas, aqui no caso de moléculas que são pigmentos. Então, justamente se eu tenho todas as enzimas aqui presentes, ou seja, eu tenho todos os meus alelos, as minhas variações no DNA que codificam para essas enzimas, com o tipo azão, ou com o tipo azinho, com o tipo bezão, bezinho e assim sucessivamente. E o que vai acontecendo quando, por exemplo, eu começo a suprimir algumas dessas enzimas? Se eu suprimo uma dessas enzimas porque eu troquei um alelo funcional azão por um alelo não funcional azinho, qual vai ser a consequência? Aí sim eu começarei a ter alterações fenotípicas que, por exemplo, podem levar à mudança de cor. Ou então eu posso ter uma supressão completa da via. E a supressão completa da via, eventualmente, pode gerar um terceiro fenótipo distinto. Nós precisamos entender a célula como uma grande linha de produção. Linha de produção essa que precisa de todos os seus entes de maneira concertada, funcionando em conjunto em prol de um único objetivo. Se por acaso temos uma situação como essa, na qual pedaços estão faltando, podemos ter dois cenários. Uma variação maligna que pode levar ao dano daquele animal, ou à incapacidade reprodutiva, ou mesmo ao óbito. Ou então, uma variação como essa que está aqui representada, que vai alterar o fenótipo. E alterando o fenótipo, alterando as características desse animal, ele pode ter um melhor desempenho, um pior desempenho ou o mesmo desempenho. Ou ainda, um desempenho que é o mesmo numa situação atual, mas e que frente a um determinado desafio pode ser mais adequado. Como eu comentei com vocês, a genética ela surgiu como uma ciência, assim como todas, individual, ali, que partia de observações fenotípicas de indivíduos como um todo, obrigatoriamente. Então, a ideia aqui é justamente avaliar se essas nossas observações de cruzamentos feitos à exaustão, ela era realmente uma verdade, um fato, ou tinha acontecido meramente ao acaso? Então, os cruzamentos realizados, dado que nós não tínhamos capacidade de olhar, ou melhor, não era nem a questão de não termos capacidade, nós não sequer conhecíamos lá no tempo de Gregor Mendel com as suas ervilhas qual era a molécula de herança. Quanto mais poderíamos olhar para a mesma e tentar compreender. Então, a ausência desse ferramental fez com o quê? Com que nós utilizássemos do método científico, onde eu realizava uma observação. A partir dessa observação, seja ali a presença de ervilhas amarelas e verdes, lisas e rugosas, a partir dessa observação, nós postulávamos uma hipótese, uma relação entre, por exemplo, se eu tenho um parental de um determinado tipo, eu terei
uma geração F1, uma geração filha de outro tipo com determinadas características, essa nossa hipótese era utilizada para o desenho de experimentos. E esses nossos experimentos nada mais eram que o cruzamento exaustivo entre determinadas combinações parentais para observarmos qual era o efeito na prole. Justamente esse processo de experimentação eventualmente levava a uma rejeição das nossas hipóteses atuais. Nós percebíamos que o que nós tínhamos postulado não era exatamente adequado. Por quê? Porque a nossa experimentação não comprovou a nossa hipótese, não confirmou a mesma. Aí eu devo novamente ajustar a minha hipótese em função dessas novas características observadas durante a experimentação. Ao ajustarmos, ao corrigirmos essa nossa hipótese, nós podemos repetir o processo de experimentação novamente. Repetindo esse processo, chegaremos a um novo momento em que vamos rejeitar essas novas hipóteses frente a mais evidências produzidas a partir de uma experimentação distinta, ou então uma situação tal em que eu consigo chegar a conclusões, ou seja, eu parti de uma observação, fiz ciclos de produção de hipótese e experimentação e cheguei a uma determinada conclusão. A genética clássica, como nós sempre convencionamos a falar, ela funciona dessa maneira, assim como a genética molecular. A diferença é que essa genética molecular, justamente por ela trabalhar na pequena escala, lá dentro da nossa molécula, ela nos foi capaz de descrever mecanisticamente os processos. Então, não mais eu saberei apenas que se eu cruzar uma ervilha de uma determinada cor com ervilhas de outra cor, eu teria uma proporção esperada na prole. Mas agora eu sei os motivos que levam e quais são as bases celulares que levam à ocorrência desses processos. E como eu vou saber se isso não foi simplesmente por acaso? Será que se eu cruzasse mais ervilhas ou mais animais, eu não teria um resultado diferente? Para tanto, a genética é uma ciência que se baseia muito em outra, a estatística. Nós precisamos avaliar se os nossos achados não são simplesmente obras do acaso. Dentro desse contexto, nós lembrarmos lá da nossa figurinha das pessoas organizadas pelo tamanho, nós vamos observar que padrões são obtidos. E justamente a compreensão e a interpretação desses padrões é extremamente importante para que nós possamos produzir e estimar o que irá ocorrer. E mais que isso, identificar se nós estamos vendo um evento que ocorre ao acaso, sem uma distribuição esperada, ou então se é um evento que consegue ser predito de alguma maneira. E quando nós avançarmos e compreendermos a variação, não só dentro de uma mesma espécie, mas entre espécies diferentes, eu consigo postular relações de parentesco entre essas espécies. Justamente essas relações de parentesco podem nos ensinar muito e nos auxiliar na compreensão, não só do seu fenótipo e da sua origem, mas de maneiras de manipular o mesmo, ou de maneiras que nós podemos usufruir melhor. Então, compreender esse histórico evolutivo dos nossos organismos também é capaz de auxiliar a produção de melhores ou mais adequadas ferramentas para a utilização e manipulação dos seres vivos ao nosso redor. Então, grosseiramente, esse vai ser o nosso passeio nos próximos vídeos até a conclusão aqui da nossa disciplina, ou seja, o que nós teremos que descobrir, quais são os nossos objetivos. É justamente esse o nosso interesse aqui para conhecer a genética como um todo. Caso você precise rever algum conceito que nós trabalhamos aqui nesse vídeo, eu sugiro que você desça na descrição do mesmo. Ali você irá encontrar a minutagem dos tópicos específicos e pode clicar nela e ir para uma posição específica. Ou então, utilizar aqui na própria barra do vídeo e escolher o capítulo do seu interesse. Até mais e bons estudos!